Olá, pessoal, estamos de volta para a produção de mais um podcast aqui no nosso canal Em Debate. Lembrando que todo esse trabalho ganha as redes sociais nas nossas rádios web, né? Mar Web, NT, abraçando toda a nossa equipe, né? E hoje falando de um dos assuntos mais atuais, mais polêmicos, mais transformadores, aliás, o assunto que é a própria transformação, né? Traz um nome até simplório, inteligência artificial, e por aí vai. A gente vai mergulhar nesse mundo de grandes novidades, como eu disse, de grandes transformações. E comigo, né, o Marcolino Joy, ele é marqueteiro, tem experiência, inclusive, internacional, é da casa, né? Ficando de fora aquela história de que santo de casa não faz milagre. Ele já viaja há bastante tempo, né? Não só como cineasta, mas como marqueteiro e agora dando esse mergulho profundo na inteligência artificial, que provoca muito hoje o nosso até imaginário, né? O que é isso? Até onde, né, a capacidade de processamento das máquinas afronta, né, o homem, né? O que fazer tanto para enfrentar as novidades que virão por aí. A gente vai bater papo sobre esse assunto. Antes, eu quero mais uma vez agradecer a nossa equipe, né? Yuri Carvalho, Janisson Nascimento, né? Tony Correia, abraçando meu querido André Felinto e, é claro, os nossos apoiadores, OSAF, que não tem o seu plano OSAF. Fazer hoje, OSAF, Orgulho de Sergipe, Aracaju Card, todo mundo tem o seu cartão mais Aracaju. Você não tem ainda? É segurança, é tranquilidade, é facilidade para você. Acesse aracajucard.com.br. Renovel, toda a linha Renault, aí com condições incríveis para você comprar o seu Renault zerinho, zerinho, ou, claro, o seu seminovo. Na Renovel, fica na Avenida Tancredo Neves, número 600. Pessoal da Eletrônica Nacional também com a gente. Pois é, vou cumprimentar aqui o Joey Marcolino, né? Satisfação. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. O tema é, é de causar arrepio, o tema é transformador, e a gente não sabe nem medir o quanto, porque é fácil, às vezes, você falar de um assunto em que você consegue estabelecer alcances, limites, posições críticas, né, de um lado ou de outro. Mas quando se fala em inteligência artificial, é algo assim que nos surpreende, né? Mas vamos antes apresentar o nosso convidado do nosso canal Em Debate. Você é aracajuano, né? E a primeira formatura, a formação em teatro, em Teatro, cinema, pela isso. nossa Universidade Federal. Sou da primeira turma de cinema e audiovisual da Federal de Sergipe. E antes de mais nada, eu queria saudar você que está nos assistindo, independente do horário, local, em que momento você está vendo esse corte ou esse podcast, e dizer que essa foi a melhor apresentação do meu trabalho, da minha pessoa, até este momento. Lhe agradeço por isso. Sim, sou sergipano e estamos gravando exatamente no dia da sergipanidade. Sergipano com muito orgulho, nosso jeito de falar, nosso jeito, nossa cultura, e dizer que sim, inteligência artificial é um tema que tanto nos evoca fascínio quanto tem um ar apocalíptico, porque falando agora de cinema, a ficção científica fez questão de nos apresentar sempre futuros onde a humanidade não tem vez. E infelizmente, o modelo de negócio das inteligências artificiais, onde eles se baseiam na divulgação do acesso totalmente limitado. Ele libera para que todo mundo possa utilizar de forma simples para treinar a máquina. Então nós vamos lá, usamos a inteligência artificial, cedemos o nosso trabalho não remunerado para treinar a máquina. E recentemente eu li que em breve, muito em breve, e eu digo, é muito difícil eu colocar uma data aqui, mas nos próximos anos, talvez antes, inteligências artificiais sejam capazes de criar outras inteligências artificiais para cumprir uma tarefa. Nós não temos tipo assim, um horizonte. Não, veja Por só, que pareça, agora, veja bem, a gente vai se aprofundar nessas possibilidades, sim, porque são muitas. Você imagina você poder, como já se foi testado,
fazer, mostrar, por exemplo, um determinado candidato fazendo um discurso, né, numa área pública super cheia, no local onde ele nunca esteve, e um discurso que ele nunca pronunciou, né, Vamos chegar no ponto em naquele que. bloco. Sim. Agora, veja bem, tudo isso que a gente vislumbra como perspectiva, em alguns momentos, como, né, ameaça meio que apocalíptica. Será que não vai dominar a nossa capacidade inteligencial? Mas aí quando se fala com toda essa empolgação, eu fico aqui, estava aqui raciocinando que hoje, né, nesse momento mesmo, nós temos pessoas que ainda tem medo da máquina, né? A gente ainda encontra nessa sociedade, daí esse choque, pessoas que mal usam o telefone celular, tem gente que não usa o telefone celular, tem gente que nunca teclou um computador, né? Tem gente que nem sabe, nem quer, porque tem medo de fazer Pix. Sim. Você vê, são realidades diferentes que a gente está vivendo hoje. Por sua dimensão continental, o Brasil ele apresenta complexidades, diria sui generis, porque ao mesmo passo em que nós temos mais telefones do que pessoas no país, ainda convivemos com uma desigualdade tão grande que esses casos que você levantou são muito frequentes, não é uma raridade. Eu concordo com isso. Por outro lado, esse medo tem a ver com o simples fato de ser novidade. Eh, Você é um pouquinho mais experiente do que eu, né? Então tá bem enxuto. Deve ter Pouquinho. acompanhado o processo. Você deve ter feito o curso de datilografia, por exemplo. Você deve ter acompanhado. Veja, eu tenho 38 anos, eu faço parte da última geração que teve a sua juventude, que viveu a época pré-internet, que não existia internet. Então, toda mudança ela traz, como eu falei, esse frisson e esse receio. O que eu estou percebendo cada vez mais é o seguinte: inteligência artificial são ferramentas. O uso que nós vamos dar a ela é o que importa. Por isso a minha preocupação, e eu venho conversando, venho me debruçando sobre o tema, minha preocupação com o uso de inteligências artificiais no ambiente democrático, nas eleições, porque eu acredito que em 2024 agora, principalmente com a eleição presidencial nos Estados Unidos, nós iremos ver um ensaio do que vai ser o uso dessa inteligência artificial com vistas a prejudicar totalmente a nossa democracia, a nossa soberania. Porque, veja, você falou há pouco de um exemplo de a voz possa ser dublada. A sua voz, ela é muito específica. Hoje, eu já consigo pegar um minutinho da sua voz e a partir daí criar uma voz sintética e eu faço você dizer o que eu quiser. Imagina o estrago isso em um grupo do WhatsApp numa eleição no interior. Mas eu tô falando, Messias, um minuto, né? Eu preciso de um minuto. Hoje, 24 de outubro, dia da Sergipanidade. Pode ser que em novembro, estourando dezembro, eu preciso de segundos. Porque é isso, está evoluindo de forma exponencial. É tudo muito rápido. Então, o que no início do ano você reconhecia rapidamente uma imagem que foi feita por inteligência artificial porque ela não conseguia criar mãos com os dedos corretos. Já faz. Entende? Agora tá tendo uma trend da Pixar, né? Todo mundo fazendo posters da Disney, da Pixar, utilizando o Bing. As pessoas estão achando incrível. A gente está treinando a máquina de forma gratuita. Entende? Então, o que que me interessa? Eu vejo muitos estrategistas, muitas pessoas do marketing digital hoje falando sobre as possibilidades, né? Vendendo esse sonho de, nossa, você pode fazer isso, entre na trend. Eu vou por outro caminho. Eu busco refletir sobre isso. Ok, ano que vem certamente farei várias campanhas políticas. Me interessa saber quais armas, quais ferramentas de inteligência artificial serão utilizadas contra meus candidatos, meus clientes, e como vacinar com relação a isso. Porém, independente dessas Você já vacinas, está pensando no contra-ataque. eu estou pensando. Porque o ataque é quase a Não, é certeza. certeza. Eu penso no seguinte: há que se criar hoje estrategistas do futuro. É nisso que eu miro. Eu sei que vai vir um ataque. Como é que eu me defendo? Como é que eu trabalho? E a base disso, sabe qual é? Letramento digital. Como você disse, tem pessoas que têm dificuldade de fazer um Pix, têm receio de fazer um Pix. Por quê? A evolução tecnológica vai correndo a passos largos, enquanto que a gente ainda tem pessoas que não sabem ler e escrever. E o mundo é cada vez mais
audiovisual. Veja o que nós estamos fazendo aqui agora. Podcast é uma realidade muito recente, mas muitas pessoas hoje se informam, se entretêm através desse modelo. É isso que me interessa. Então, com os meus clientes, na assessoria, sejam treinando pessoas, eu me preocupo com isso. Tá ok. Dá para eu pegar e fazer uma trucagem de voz. Como você disse, nenhum candidato vai ter um ato político flopado ano que vem, porque tem como preencher. Outro desafio, veja, quando eu cheguei em 2016, minha primeira experiência com política partidária e campanhas políticas foi na campanha para prefeito de Aracaju, de Valadares Filho, aqui na capital sergipana. E 2016, o que é que estava acontecendo no país? Possível impeachment da Dilma, lembra disso? Era uma euforia, uma agonia, milhões de comentários no Facebook, que era a rede social que na época estava muito forte, e posteriormente percebemos que a maioria eram bots. O que são bots? Robôs, contas automatizadas. Só que, Messias, naquele tempo você ainda tinha o trabalho de ter que criar as contas para daí gerar. Hoje, uma inteligência artificial pode criar pessoas. Eu vou fazer assim, aspas. Se Questão você, se você do processo se você está nos tecnológico. escutando no Spotify, eu estou fazendo aspas agora. E isso vem do rádio, né? É verdade. Eu estou fazendo aspas para dizer o seguinte: pessoas reais que vão ter comportamentos reais que podem influenciar completamente o debate público. Só que enquanto as pessoas estão visualizando isso, de meu Deus, eu vou poder trocar uma imagem, eu vou poder trocar a voz, eu estou pensando o seguinte: de nada adianta a gente pensar meu Deus, o que a inteligência artificial pode fazer, porque a partir do momento em que a gente não conseguir mais saber o que é factual, o que é verdade, o debate público já está contaminado. Daí a importância da minha visita recente a Brasília, onde, conversando com congressistas, percebemos o quão atrasado, apesar de existirem iniciativas interessantes, o Brasil e o mundo está na necessidade de se regulamentar o uso da inteligência artificial. E do mesmo modo, a gente está falando aqui só que a inteligência Mas artificial pode ser utilizada para fake news, mas ela pode já ajudar a combater fake news mas também. o mundo tem essa regulação já? Não, Não, então. não, Ninguém tem nada. mas existem experiências. Existe, por exemplo, o Brasil hoje tem uma das legislações de internet mais avançadas, que foi justamente o Código Civil da Internet. Ok? Isso. O Brasil tentou avançar, caiu, né, essa disputa. Você lembra do debate sobre a lei de fake news? Caiu também. O Brasil ele sempre tenta ser pioneiro nesse assunto. Porém, veja, nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que você que está nos escutando, nos assistindo, você, Messias, deve estar preocupado com o uso da ferramenta de inteligência artificial, preocupado com a democracia, preocupado com o debate público. Porém, ao mesmo tempo, tem pessoas nesse momento que devem estar fazendo assim com as mãos, sabe? Coçando as mãos e assim. Estratégia eu vou usar para fazer. Exatamente, porque tem gente que acredita que pode-se tudo numa eleição, menos perdê-la. Hoje a gente está falando já. A gente já mergulhou Já mergulhou. na eleição, que era uma. Era o nosso próximo capítulo, mas a gente antecipou, porque, como diz o velho Hélio Elias, uma conversa puxa a outra, né? E, Verdade. né, o saudoso Hélio Elias. E aí a gente vai, porque quer queira, quer não, está batendo a porta já o processo eleitoral, Isso. né? Fortemente, fortemente, e com certeza essa questão da inteligência artificial vai ser importante. Mas não vamos perder de vista ainda, né, que com as disparidades das realidades do Brasil, ainda vamos precisar de bons candidatos. Ok. Ainda vamos ter uma campanha infestada, e essa última não me deixou mentir, muito ainda no capital, né? Muito no dinheiro. Como é que funciona a inteligência nesses conflitos, né? Ela consegue servir bem a esse processo, especialmente a história do conteúdo do candidato, do conteúdo da proposta, da verdade, né? Porque a gente está muito cheio de mentiras. A inteligência artificial pode ser parceira da democracia, do debate público e principalmente em democratizar o processo eleitoral. Porque, como você disse, veja, e antes de falar sobre isso, você disse que, olha, nós estamos nos aproximando do período eleitoral, né? Falta um ano. Nós estamos em outubro, hoje são 24, Já um ano. quase chegou. Quem está nos assistindo, nos escutando, eu lancei ontem, no @Insta do Marcolino no Instagram, uma Insta-série, serão 5 episódios, onde eu já estou falando sobre pré-campanha. Porque muita gente já está em campanha, que foi criado esse termo pré-campanha, que na verdade é campanha, você só não pode pedir voto. Então eu lancei lá justamente para falar sobre isso, tanto para assessores quanto para candidatos.
Voltando à questão da inteligência artificial e as eleições, em 2022 eu fui, como você disse, o marqueteiro de uma campanha para o governo de Sergipe. A campanha que teve o menor orçamento. Veja, comparado a de outra, era questão de 2% comparado a outras campanhas. E a inteligência artificial foi importante dentro do marketing digital para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas mesmo com poucos recursos. Porque você sabe, para fazer uma campanha majoritária no estado, você precisa de gente, você precisa de estrutura, carro, roda. São 75 municípios. E olha que é pequeno. Imagine Minas, que às vezes um deputado estadual para poder visitar uma cidade ele tem que ir de helicóptero, porque senão não chega. Mentira. E aí, então a inteligência Bahia também é gigante. a inteligência. Exato. Voltando de Brasília, eu fui de carro. É, Foi chão. é. Então imagine, a inteligência artificial pode, hoje, segmentação de eleitores. Você que vai ser candidato ou trabalha em uma campanha política, ou já está numa pré-campanha a vereador. Campanhas proporcionais, elas se baseiam muito no bairro ou por afinidade, por exemplo. Digamos que seja um candidato bancário, então pessoas, servidores. Então você vai sempre nichando, né? E é o ideal. Candidatos à vereança que tentam falar com Aracaju toda, por exemplo, tende a perder dinheiro e não conversa com todo mundo. Hoje, você já consegue, através de um marketing digital, personalizar o discurso e fazer com que chegue naquelas pessoas. Só que veja, qual é o grande lance da inteligência artificial? Ela democratiza e deixa o processo quase lúdico. Veja, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, às vezes, técnico, para poder segmentar. Eu só quero falar com mulheres de 30 a 34 anos que fizeram. Entende? E pode ir além. Lembre-se do caso da Cambridge Analytica. Lembra dessa história? O Brexit, Hum, as eleições dos Estados Unidos, em que eles tinham acesso, sabe isso, essas brincadeiras. Mas se você usa o TikTok, hum, pouca frequência, né? pouquíssimo. Então, a molecada, principalmente o pessoal mais jovem, usa muito. E tem muita É febre hoje. tem muita trend, tem muita coisa que é, por exemplo, veja que animal você vai ser. Coloca o seu rosto. Tudo isso, cara, é treinamento de perfil psicológico. Eu estou treinando uma máquina para, veja, hoje você diz assim, eu consigo, eu estou viajando daqui a pouco para João Pessoa. Então, quando eu chegar em João Pessoa, eu vou ser atingido por anúncios. Sabe essa história de que o telefone está lhe ouvindo? Não tô lhe ouvindo coisa nenhuma. Quando eu chego lá e coloco no meu geolocalizador que eu cheguei em João Pessoa, qualquer um, o cara que é dono de uma loja de calçado, de automóveis, que coloca assim, eu quero que todo mundo que tá em João Pessoa tenha esse anúncio, receba esse anúncio. Vai acontecer. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando que a inteligência artificial, ela é capaz de prever resultados e prever ações. Então, por exemplo, eu sou um cara que tenho como minha construção histórica toda uma baseada na ideologia de esquerda. Eu fui do movimento social, eu fui um dos fundadores do movimento Passe Livre aqui em Aracaju. Lembra aquele movimento que 2013 Lembro, lembro. parou o país? Eu fui um dos fundadores. Então, o que é que acontece? Fake news nada mais é do que mentiras com pedaços de verdade que alteram o contexto. Só que hoje em dia a gente compartilha informação não muito pela informação em si, mas se a informação confirmar um viés que eu já tenho. Então pense, hoje a inteligência artificial é capaz de adivinhar o meu próximo passo. E imagine o quão isso é fundamental numa estratégia de campanha, em uma campanha, por exemplo, muito acirrada, onde eu quero compreender o movimento, a personalidade Isso, da a juventude, a lógica, né, lógica. daquele, Exato. do momento vindouro. Para poder fugir do que tem muito. Messias, você é um cara experiente, você deve ter ouvido muito. Eu vou usar um termo aqui que você já deve falar. Tem muito gato mestre que aparece em campanha política e diz: não, Ah, tem. é, 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 planta uma bananeira, veste amarelo, veste É. branco, que é muito baseado em achismo, com esse ainda feeling do marqueteiro. Isso acabou. Hoje são dados e inteligência artificial pode contribuir bastante. Imagine, eu tenho um volume gigantesco de dados sobre aquela população, sobre aquele grupo específico, e eu consigo fazer perguntas, porque Vai ser a grande arma nessa campanha. já Você é, vai, deixa já eu é, só já é. dizer, ele falou de uma coisa muito curiosa, né? Eu peguei aqui o telefone, porque eu tenho ouvido, eu ouvi há alguns meses, eu desde o ano passado, mas agora, há um mês mais ou menos, eu vi uma discussão fortíssima em rede nacional sobre a história do meu telefone. Eu tem alguém me vendo, Sim. né, na minha câmera do celular? Da Por TV, que que quando eu chego aqui já vem uma propaganda sim. de que eu não me reportei? É isso que ele está explicando. Então, são aqueles limites que a gente não sabe necessariamente qual o seu, né, qual o seu momento estanque.
Não tem, né? Vai sempre se renovar, eu acredito. Você pode até grosseiramente imaginar, você quando era criança aí, você nunca imaginou o que era um telefone celular, né? Mas, de repente, surgiu e hoje a sociedade inteira usa o telefone celular. Antes, eu quero lembrar você, né, se não fez ainda, fazer o seu plano OSAF. Plano de vida, plano da família, que sua família merece o melhor. OSAF, Orgulho de Sergipe. Telefone para contato 3222-0005. Que não fez ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, aracajukard.com.br. É segurança para você, é tranquilidade para você aí andar de ônibus. aracajukard.com.br, tá? Pessoal aí também na Renovel, acompanhando toda essa nossa transmissão deste podcast. Renault é Renovel, você sabe, conforto, segurança, dirigibilidade. Avenida Tancredo Neves, número 600. Meu amigo, né, Genilson, aí toda a turma da Eletrônica Nacional com muita tecnologia para você e vai precisar também nessa campanha de muita tecnologia que a gente está falando hoje do assunto forte que é inteligência, né, artificial. Você tem uma experiência, né, trabalhou em várias campanhas, teve agora, inclusive em Brasília, para trazer mais luz a esse debate. Tem uma campanha no Peru, de Sim. Sergipe para o Peru, me conta essa experiência. Eu essa história começa aqui em Sergipe por conta de uma participação em um evento de marketing digital, o maior evento do estado, hoje já é referência no Nordeste, que é o Reload. É o evento do Sebrae, marketing digital. Eu fui convidado, teve 3 reloads, eu fui convidado 3 vezes. E a moça assisti minha palestra lá. É importante frisar que essas palestras são bastante concorridas, porque eu particularmente não gosto dessa ideia de só ficar lendo um slide, falando coisa. Eu dou aula. É muito fruto da experiência. Eu já dei aula em projetos do governo federal, no interior do estado, o Projovem Urbano. E eu quero que a pessoa saia de lá sabendo o que fazer. E ela teve acesso e essa moça viajou para o Peru, em Apurimac, nos Andes peruanos. E aí ela de lá perguntou, na época de pandemia ainda, como é que eu poderia contribuir com a campanha lá, não é deputado federal, né? Eles concorrem ao Parlamento Andino. E o meu papel foi justamente dar uma atualizada na forma como eles organizavam o processo, na identidade visual, porque é isso, Messias. Quando eu chego para trabalhar em uma campanha, o meu papel é muito esse, de fazer a leitura política, mas principalmente adaptar o posicionamento que aquele candidato precisa ter para as plataformas. Por quê? Você aqui, antes de começar o podcast, não sei se lhe orientaram a fazer um story dizendo já começa, mas aí pro feed já vai de outra forma. O TikTok uma terceira. Meu Deus, esses meninos hoje em dia é tudo muito rápido, você precisa falar rápido, você já dê logo. Eu fico particularmente maravilhado, eu vi você agora fazendo aqui esse momento do merchan, como você articula rapidamente, isso o rádio ensina muito, né? Você tem que criar as coisas rápido, e com as mídias sociais é a mesma coisa. Cada plataforma você tem que se comunicar de uma maneira, você adaptar a linguagem. Esse é o meu trabalho. Então eu fiz isso para lá, à distância. Veja, são 2020. Foi 2020, foi para a prefeitura. Foi. Eu fiz 12 campanhas. Itabaiana, Lagarto, Aracaju, Carira, a Olho d'Água das Flores em Maceió, em Alagoas. Aí, Joey, como assim? Antes disso, eu me preparei. Eu fiz um curso, uma mentoria, para justamente conseguir gerenciar equipes de forma remota. Então, eu crio todo um. Tem um Todo sistema, um ambiente, né? ambiente onde eu treino as equipes. Porque tem isso, né? Hoje o que mais tem, você que é pré-candidato, ou trabalha em assessoria, sempre tenta buscar aquele menino para ficar com o telefone ao seu redor, né? Para poder registrar os eventos. Como é que ele faz isso? Como capturar essa imagem, posicionar você bem, de forma rápida, porque tem isso. Uma coisa, Messias, que fez com que o meu nome acabasse ganhando notoriedade foi que em 2016 eu fiz uma coisa que até então não estava acontecendo. Você com certeza sabe que quando você faz uma carreata, você tem que até 10 horas por conta da lei eleitoral, tem que terminar. E aí o que é que acontecia? Tem as empresas de publicidade, né? As produtoras com câmera gigante que iam lá, gravava, corria para a produtora para tirar o cartão, tentar montar rápido, para estourando no outro dia o vídeo já no ar. Por conta da minha expertise, veja, eu sou da primeira turma de cinema, mas eu já fiz um festival de cinema aqui em Sergipe, só de vídeos feitos com celular. Criei um método chamado cinema de bolso. Eu ensino qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento prévio, nem iPhone, inclusive prefiro que a pessoa saia anotada, ela sai capaz de produzir um vídeo com qualidade profissional. Eu chegava, o Valadares Filho pegava ele, gravava uma sonora, logo quando ele chegava,
pegava um monte de imagem de cobertura, gravava a sonora das pessoas na rua, entrava no carro, fonezinho de ouvido, montava o material já com trilha, com vinheta. 8 horas da noite o vídeo já estava online, porque ele me dava essa liberdade para postar. Imagina as pessoas na carreata, ele passou, olhava o Instagram e a pessoa já se via ali. Quase uma transmissão ao vivo. Quase. Hoje eu consigo. Aí, nessa última edição do Reload, eu fui contratado também. Eu palestrei e eu fiz o vídeo do dia do evento, o resumo, a cobertura com entrevistas, e o vídeo ficou pronto antes do evento acabar. Então, imagine, acabou a última palestra, a pessoa chegava e dizia assim: pessoal, não vou embora ainda, não, vem ver o que aconteceu. E no telão, tinha as imagens que eu tinha gravado, editado, legendado, com imagens dessa última palestra. Essa agilidade só é possível hoje por conta internet mais rápida e porque os celulares estão cada vez mais poderosos, né? Mas de nada adianta você fazer um curso de edição de vídeo agora, porque o que faz com que o meu método seja diferenciado é o fato de eu não vir da publicidade, eu venho do cinema e a linguagem é a mesma, só que eu adaptei para ser construído de forma muito rápida, só que com uma pegada muito profissional. Porque eu já tive produtora de filmes aqui em Sergipe, entendeu? Então eu não gosto dessa coisa do videozinho feito no celular. Então eu uni tudo isso ao fato de ter essa construção política, como eu falei. Eu fui um dos fundadores do Movimento Passe Livre, eu faço análise de conjuntura, eu tento unir esses dois mundos, que hoje ainda estão separados. Ou você tem um marqueteiro, que é esse gato mestre, como eu falei, né, que dá as ideias brilhantes, ou os candidatos buscam contratar agências digitais, que por vezes não compreendem que o ritmo da política é outro. Você está aqui. Eu ouvi a última vez essa frase do senador Valadares. Ele disse o seguinte: política é que nem nuvem. Você olha, tá de um jeito. Olha de novo, já mudou. E você precisa estar preparado para isso. É exatamente onde eu atuo, é exatamente onde eu venho buscando me profissionalizar cada vez mais para oferecer um trabalho de assessoria, de marketing, de estratégia política antenada, não, principalmente não com o que está acontecendo agora, mas como eu falei, pensando em ser um estrategista do futuro. Deixa eu ver agora o outro lado da moeda. Tá. E as pessoas, né? Porque os consumidores desse produto inteligência artificial, desse estratégia de marketing, de campanha, isso é um produto, né? Sim. Do outro lado, você tem um consumidor. Esse consumidor, ele tem alguma vez nesse processo? Como é que você analisa isso? Ele tem como se prevenir? E aí vem a história do fake news, também numa campanha, né? Veja, Vamos pensar do outro lado agora. usar a mentira como arma política, eu disse isso em uma entrevista recentemente, usar a mentira como arma política é tão antigo quanto andar para frente. Não se mudou nada. A diferença é que agora, por conta das ferramentas de inteligência artificial de marketing digital, a gente consegue atingir mais pessoas e de maneira ainda mais profunda. O que eu digo é o seguinte: eu também sinto que as pessoas estão cada vez mais buscando se proteger. A notícia chega, como eu falei, se ela tem um viés, tá falando contra o Lula, tá falando contra o Bolsonaro e eu sou contra, a tendência é de compartilhar. Eu acredito muito no trabalho, como eu falei, do letramento digital, das pessoas serem alfabetizadas mediaticamente. Ah, a gente aprende a ler e escrever na escola, mas ninguém aprende a ler, compreender que a manchete é uma coisa, o lead é outra, o texto é outra terceira, e que você tem que partir de várias fontes para poder montar o seu raciocínio, entende? Então, veja, o meu papel de estrategista político, de marketing político, é sim, é posicionar da melhor forma o meu cliente e, principalmente, fazer com que as suas ideias tenham a maior amplitude possível e consiga convencer as pessoas a depositar o seu voto de confiança. Mas é óbvio que eu tenho um recorte, eu não acredito nisso de que vale tudo numa eleição menos perdê-la, entendeu? Não, eu não acredito nisso, eu acredito muito, e aí perpassa por um tema que é fundamental, que é a ética. A gente está falando de inteligência artificial que pode usar para ludibriar pessoas assim assado, mas como eu falei, há uma necessidade muito grande de regulamentação, porque hoje a gente só depende da ética desses profissionais. Entende? Tanto para poder fazer a trucagem, como também a inteligência artificial pode ajudar bastante para pessoas que. Você vê, o TSE está tentando avançar nisso com o uso da digital, para poder você acessar a cabine de votação, né? Hoje existe a lei 2338 do Rodrigo Pacheco no Senado Federal, que busca regulamentar também o uso, porque hoje tem como a inteligência artificial, Messias, identificar uma fake news na sua origem.
Você acredita nisso? Por exemplo, eu imagino, e aqui eu quero me solidarizar com você e a partir de você, todos os seus colegas que são jornalistas profissionais, eu imagino a dificuldade que deve ser hoje vocês terem todo esse trabalho de pauta, de tentar construir um trabalho sério e a todo momento pipocam Instagrams de notícias, né? Pessoas que dizem que fazem as coisas e influenciam as pessoas. Então a inteligência artificial ela pode identificar que, por exemplo, uma mesma matéria, porque sim, a gente fala muito de WhatsApp, fake news no Telegram, mas sempre são links de sites, sites obtusos, né? E que antigamente as pessoas ainda tinham que criar o site. Hoje, a inteligência artificial pode criar um site em minutos. E aí, você falou de pessoas que hoje não usam Pix. Para minha mãe tem 60 e poucos anos, usa o WhatsApp. E ela clica, às vezes, em link que são baits. O que é bait? É isca, né? É um anzol. E aí, o exemplo, por exemplo, eles colocam uma matéria bem nada a ver, como por que você boceja quando eu bocejo? Clicou nisso, para você estar consumindo conteúdo de extrema direita a partir daí, é um pulo. Então eu sempre volto para a questão da ética, a necessidade de regulamentar para que a IA seja um aliado do processo e letramento digital. As pessoas precisam ser ensinadas a consumir conteúdo em mídia. Você falou a expressão que eu ia, inclusive, agora te perguntar para a gente fechar, inclusive, esse nosso bate-papo. Fantástico, viu? É para passar a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, papeando aqui, bebendo dessa sabedoria. O papel da escola nesse processo. Você vem de uma universidade pública, você tem, não só até pela formação de teatro, de cinema, de cinema mesmo, que Sim. lida muito com a apresentação das coisas, e você transpira um gosto pelo falar bem das coisas, com compaixão, com É. profundidade. Isso é realmente impressionante. Mas hoje ainda me preocupa, né? E muito, né? Tive a experiência como professor universitário e vejo isso no dia a dia, na atuação, especialmente pelo interior do estado, o pouco zelo que se dá, uma distância enorme do que a gente está falando aqui, da inteligência artificial, né, para o tipo de educação que está se pondo hoje ainda. Né? Você vai em escola pública, escola privada, onde as coisas estão meio que o tempo do dinossauro. Me preocupa hoje de alguma forma. A gente teria, na busca por essa regulamentação, e aí não tem jeito, eu também dou a minha opinião aqui, a gente não Sim. adianta você dizer, não, a inteligência artificial está lá, do lado de cá vamos fazer outro processo. Todo mundo vai ser, mais cedo ou mais tarde, Sim. atropelado por essa realidade, como é a internet. Né? Se tem gente que não usa Pix, mas não tem jeito. Está Né? O dinheiro posto. está sumindo, daqui Está a pouco você posto. tem que acabar com o cartão, com o dinheiro mesmo. Tem que ser na base do cartão, na base do Pix. Mas ele preocupa essa realidade tão distante que a gente está vivenciando hoje? Eu quero lhe agradecer pelas palavras, obviamente. A gente está indo para o final, mas você puxou um gancho que daria mais 2 horas. Com certeza. Eu digo isso porque o debate sobre a qualidade da educação pública brasileira não começou agora e vai avançar muito. Nós tivemos agora uma discussão sobre o novo ensino médio, que, minha Nossa Senhora, gerou muito problema. O governo Lula está tentando lidar com isso. Mas veja, rapidamente eu posso dizer o seguinte: eu venho de escola pública, fui da escola pública do ensino médio, da universidade. Eu não terminei o curso de cinema e audiovisual. Hum. Eu tive que ir para o mercado antes porque eu entrei na universidade e fiz um filho. Então a realidade se impôs no que eu precisava fazer. Mas valorizo. Porque, como eu falei, boa parte do meu trabalho ser diferenciado, a forma como eu articulo, é porque eu dou valor ao que eu aprendi na academia. E eu fiz teatro, isso ajuda também a Uhum. me expressar. Mas voltando especificamente a esse ponto, eu diria o seguinte, Messias, eu acho que é importante a gente fazer um debate, uma avaliação para além da escola. A escola é importante, mas inteligência artificial, educação, letramento digital é um debate para a agenda nacional, da sociedade. Quando digo sociedade, eu digo jornalistas, imprensa, sociedade civil, parlamento, tomar isso como uma necessidade, porque nós temos milhões de visões de como deveria ser a educação pública, a educação privada, o ensino médio, que os meninos aprendem na coisa, mas nós temos desde experiências muito exitosas, aqui mesmo no nosso estado, você vê o Ateneu Sergipense, vira e mexe, eu estou usando o Ateneu como um exemplo, mas Referência. tem vários,
voluntários, de estudantes e professores que estão se dedicando a trazer novas experiências para o ensino, para manter esse aluno na escola, mostrar o quão importante é isso, mas a sociedade precisa se colocar. A gente está aqui falando sobre esse tema, e eu digo com tranquilidade, é um tema, como você falou, que está posto e nós precisamos debatê-lo. Não, olha, vai chegar ano que vem e você vai lembrar disso que eu estou falando hoje, um ano antes das eleições. As eleições de 2022, 2024 vão fazer o que a gente viu em 2018 das fake news parecer um passeio no parque. Então, Joey, vai demorar para poder a gente educar essas pessoas para que elas não sejam atingidas por fake news dessa forma. Vai demorar, vai, mas precisa começar. A escola é um ambiente importantíssimo, mas eu preciso fazer essa provocação para que a sociedade civil, o governo, se coloque e, de fato, debata, porque o que está em jogo, como eu falei, é a nossa democracia, é o nosso modo de viver, a nossa soberania. E a gente precisa ver essa realidade desse mundo verdadeiro, que é o que me parece ter muito gato mestre aí, como parafraseando aqui o Marcolino, versando, né, discursando sobre educação, né? Mas meter a mão na massa para trabalhar essa comunidade escolar, que volta e meia você vê pipocar um escândalo com, infelizmente, às vezes, tragédias de agressões, quando você vai mergulhar no mundo daquela criança, ela tinha um mundo que não é do dia a dia da escola, que a escola não trata do dia a dia, que é o próprio aluno, né, é a consequência do bullying, é a internet que ele usa, né, Sim. que hoje já é a parte negra da internet hoje está fortíssima, não se traz essa discussão, né, para o dia a dia, formação do ser. Hoje é passar muito conhecimento, corra atrás quem puder, alcance quem quiser. É um desafio grande. E a gente vai, né, já deixar aqui pautado, que eu tenho algumas estratégias que eu quero discutir para essa próxima campanha que está batendo a porta 2024, exatamente os caminhos que deverão, que poderão ser mais buscados pelos candidatos. Mas aí fica para uma outra apresentação, um outro podcast, lembrando que esse já está à sua disposição aqui no nosso canal Em Debate, Rádio Web Mar, Rádio Web NT, né? Agradecendo a toda essa equipe e a você em especial, professor. Muito obrigado. É um prazer, que oportunidade bacana, que ambiente gostoso esse podcast, de poder trocar ideias, conversar dessa maneira, e um tema tão caro para mim, tão importante. Eu só queria finalizar dizendo que eu concordo com você com relação a essa preocupação da educação e dizer que o que nós precisamos, principalmente, antes de mais nada, é investimento. Porque todo mundo fala de, meu Deus, tem que melhorar a escola, mas, por exemplo, os profissionais que estão lá, eles são, no dia do professor, por exemplo, são sempre valorizados em cards, em discursos, mas a gente não consegue nem imaginar o que, é que eles estão passando agora. Eu aqui falando de inteligência artificial, e tem professor que às vezes não tem o giz para poder dar aula. Então, acho que o começo disso tudo é valorizando esses profissionais da escola pública que merecem um salário digno e ter condições estruturais para poder dar aula. E a partir daí a gente poder pensar qual a concepção da educação que nós queremos. Muito obrigado por esse espaço de verdade, você que nos assistiu, valeu, e compartilhe isso, é muito importante que todo mundo fale sobre esse assunto. Isso, compartilhe, né? Recomende, Isso. passe adiante. Fale bem, Essa fale mal. pode, essa pode. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Messias.